Para o programa Anjos da Esperança, eu sempre tenho que ir na casa das pessoas para contar o testemunho delas. Mas nunca eu contei dentro da minha igreja, né? Da igreja do Jardim América. Hoje eu vou ter esse privilégio e a gente vai conhecer a história do Marcelo. Marcelo tem uma história de conversão com Deus muito poderosa. Marcelo, você pode vir aqui, por favor? Vocês conhecem o Marcelo, mas talvez vocês não conheçam a história do Marcelo. Ou quem era o Marcelo antes de encontrar a Cristo verdadeiramente. Marcelo, como é que era a sua vida antes de ser adventista? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Bom, eu sou de uma família, na época, uma família cristã, né? Não dessa denominação, era de outra denominação, católica. Então, eu fui criado na igreja católica, frequentei ali o catecismo, fiz a primeira comunhão, fui coroinha, participava ali de alguns programas da igreja. Então, essa era a minha relação com a igreja, né? Uma família tradicional que ia às missas aos domingos, nós éramos obrigados a participar da missa das crianças, né? No domingo de manhã ali. Então, esse era o contato que eu tinha em relação à religião. E você foi amadurecendo, foi se tornando adulto, e na fase adulta, como é que era a sua vida? Aí, na fase adulta, eu saí da igreja, né? E eu fui do mundão. Eu gostava do pagode, tomava cerveja. Em um determinado momento, eu fui fazer a faculdade, sou formado em Educação Física. E aí eu tive a grata surpresa de encontrar a Kênia, que é minha esposa, né? Ela que me apresentou a igreja, o evangelho, a Bíblia, né? Então, foi nesse momento que eu comecei a ter o real contato com a Bíblia, com a religião de fato, como deveria ser. Marcelo, eu imagino que a Kênia deve ter te convidado um dia para ir na igreja, né? Qual que foi, assim, o primeiro impacto quando você entrou dentro de uma igreja adventista e viu que, eu acredito, era diferente da sua antiga igreja? Foi nessa igreja. Foi nessa igreja? Foi nessa igreja. Eu me recordo que onde é a sonoplastia, tinha alguns bancos ali, né? Tinha alguns bancos ali. E a gente chegou e ficamos ali. E eu me lembro, a primeira pessoa que sentou ao nosso lado foi o Wilson. O Miguel era bem pequeno ainda, nem lembro se tinha o Miguel. O Vinícius. O Miguel ainda nem era, acho que nascido ainda, né? Mas o que me chamou a atenção, o primeiro impacto, é que não tinha imagem, né? Não tinha imagem, não tinha aqueles... Era um clima muito quieto, de muita organização, as pessoas todas paramentadas, né? Bem vestidas, homens de terno e gravata. E eu lembro, como eu comentei com você, que a Kênia, quando a gente namorava, ela falava assim que ela queria me ver de terno e gravata, e eu ria, né? Profissional de educação física, Chapolin, de bermuda, chinelo, camiseta, né? E aí, hoje eu consigo entender que ela já tinha recebido esse chamado para me trazer para a igreja. Né? Você enfrentou algumas resistências internas e externas, eu imagino, né, Marcelo, até você começar a estudar a Bíblia, até você frequentar uma igreja, né? Eu queria que você comentasse isso. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, na verdade, eu não tenho a lembrança de comentar isso com a minha família. Mas ele já sabia que eu via a igreja. Nós víamos, mas a gente não vinha com... nós não tínhamos uma constante, né? E víamos, por exemplo, 3 sábados, daqui a pouco faltávamos um, vinha mais 2, faltava outro, uma vez ou outra vinha um domingo à noite. E aí, mas eu na minha, porque eu não sabia o que eu ia encontrar, né? Mas eu tinha muita vontade de aprender, porque outra coisa que me chamou a atenção na igreja, eu não sei se alguém já foi na igreja católica, lá tem um folheto da missa, né? E ela é toda quadradinha, toda engessada, tem uma sequência lógica ali, né? E o que eu achava diferente, que cada sábado que eu vinha aqui, era um assunto aleatório. Alguém podia estar falando sobre oração, alguém sobre perdão, às vezes, e tinha esse momento infantil, então tudo isso para mim era muito novo, né? E eu me recordo que quando eu ia orar, eu ficava de olho aberto.
E eu não orava, eu ficava vendo a reação das pessoas, porque aquilo para mim era novo, né? E toda vez que alguém fazia uma oração, aqui era uma oração diferente. E eu me lembro que quando eu chegava em casa e conversava com a Kênia, depois eu orava e falava assim, Senhor, eu não sei orar. Eu queria orar igualzinho aquelas pessoas oram, né? Então, esse foi uma situação. E depois que eu comecei a vir à igreja, tive alguns preconceitos onde eu trabalhava, os lugares que eu frequentava. Porque eu pedia para não trabalhar naquele dia. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa que às vezes a gente folgava final de semana, né? Então eu pedia... Então você começou, só para a gente introduzir, você começou a receber a palavra e uma coisa chamou a atenção, que era o sábado, eu imagino, né? Então você trabalhava o sábado. E como é que foi isso? Eu trabalhava no sábado, mas assim, E aí, às vezes, eu chegava em casa, e aí, como que vai ser? Ela falou assim, Marcelo, ore a Deus. E tudo que a Kênia foi minha grande incentivadora, né? Porque eu chegava com muitas dúvidas e ela que me ajudava a tirar, antes de eu começar os estudos bíblicos, né? E aí, quando chegou nesse momento do sábado, eu tinha que trabalhar, eu tinha que folgar 2 vezes por semana. E às vezes minha escala caía de sábado e domingo. E eu fazia um atendimento e às vezes eu tinha uma demanda muito grande de trabalho. Eu chegava na sexta-feira, minha chefe me chamava e falava assim, Marcelo, você tinha que folgar durante a semana, né? Eu falei, você não folgou, né? Então faz o seguinte, folga no domingo e depois a gente vê essa hora. Eu virava para ela e falava assim, mas eu não posso folgar no sábado? Ela falou, no sábado? Eu falei, eu quero folgar no sábado. Ela falou, pode folgar no sábado. Então eu folgava no sábado para conseguir vir para o culto e eu trabalhava no domingo. E passados alguns meses, bom tempo, foi quando aí eu disse a ela que ao pessoal já ficou uma coisa mais clara que eu estava frequentando a igreja adventista, né? Vocês prestaram atenção que o Marcelo acabou de dizer? Ele começou a orar. Eu que imagino que muitos de nós também já tivemos que enfrentar algum problema de emprego, na escola, no trabalho. A gente ora a Deus e fala, Senhor, seja feita a tua vontade. E foi isso que você fez, né, Marcelo? Eu queria que você introduzisse a história sobre aquele milagre, jogando vôlei. Conta pra gente. A família da Kênia é de Ribeirão Preto. E tinha uma chácara muito gostosa que toda vez que podíamos, a gente estava lá. A Kênia também tem um primo, que é pastor da igreja adventista. E chegou as férias. A gente tinha, junto com o meu sogro, a gente queria fazer uma atividade onde todo mundo poderia participar. O pessoal queria fazer um campo de futebol, a gente falou, vamos fazer uma quadra de vôlei de areia, que é barato, e brinca a criança, brinca as meninas, os meninos, dá para fazer. E fizemos. Então, a gente foi construindo essa quadra ao longo do ano, todas as vezes que eu ia para lá, junto que eu ajudava meu sogro. Até que ficou bonita a quadra. E quando a gente foi para Ribeirão Preto, eu já estava tomando estudo bíblico, né, com o pastor Saulo, e eu lembro que naquele período ele falou assim, Marcelo, a gente vai cessar agora os períodos do estudo bíblico, né, e retomamos após as férias. E aí você vai terminar, porque eu entrei já com o estudo em andamento. Então ele falou assim, você precisa completar isso para depois se batizar. Eu falei, tá bom. E aí a gente foi para Ribeirão Preto. Aí avisei lá os amigos, os primos que íamos para lá. Falei, já estou aqui. E é um condomínio, e é o último sítio, é a última chácara do condomínio. Então a gente podia ficar lá horas e horas que não atrapalhava o barulho, o movimento, né? E o pessoal chegou, vamos lá, aquele calor e tal, o que a gente vai fazer? Tomar cerveja. A rede montada, vamos jogar. No primeiro ataque que eu dei, eu pus o pé no chão e caí. Caí, o pessoal, o Marcelo está fazendo graça, tal. O pessoal veio me acudir, meu pé na hora inchou. E aí me acudiram, fiquei com o pé para cima, vamos lá jogar. E o pessoal continuou jogando e eu fiquei com o pé para cima. E isso era final do dia, né, que é na sexta, quarto do horário da noite ali. E chegou a sexta-feira, fomos dormir, tal. Sábado, eu acordei com muita dor no pé, por volta de 6h30, 7 horas da noite. O máximo que enxergava no pé era as unhas. Até aquele momento você não desconfiava que poderia ter sido alguma coisa não, pior? Não, eu achei que fosse uma torção. Não vou no hospital, sou professor de educação física, está garantido. E aí, eu acordei cedo e chamei a Kênia. Falei, Kê do céu, olha meu pé.
Cara, você só enxergava as unhas do pé. Ficou muito inchado, eu nunca vi aquilo. Para você ter uma ideia, eu tive que ir, nem chinelo eu conseguia calçar. Chegamos no hospital, fomos atendidos por uma médica ali, uma residente. E ela falou, como é que foi? Eu contei. Ela falou, nossa, então o negócio foi sério, que você torceu o pé para dentro, pode ter pegado o ligamento e tal, pegou o ligamento. E aí, não sei porquê, eu comentei que não era de lá. Ela falou, então, ó, a gente vai fazer a radiografia. Fez, tinha constatado uma fratura. Ela fez até o comentário, nossa, foi feio aqui. Eu vou fazer nós vamos engessar, e você, chegando na sua cidade, procura um especialista. Engessou, aí a Kênia falou assim, bom, doutora, é para casa de repouso e remédio, né? Ela falou, não, se tiver dor, você toma um Dorflex, e se ele quiser, você pode levar ele no Pimbim para tomar chopp. Né? E é lógico que ela não me levou. E voltamos para a chácara. Nessa, estou lá sentado e o pessoal jogando vôlei, eu olho pelo portão, o primo dela entrando, o Davi. Eu falei, Davi, o que você está fazendo aqui? Porque nas férias passadas, ele tinha passado conosco, e agora ele falou que não iria mais. Aí eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, cara, não deu certo o que eu ia fazer. E aí, chegando em casa, minha esposa falou, e aí, Davi, o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos para a chácara que o Marcelo, as crianças estão lá e vamos ficar lá. E aí eu tive um outro estudo bíblico. Então já adiantou, você já estava recebendo o estudo bíblico, naquele dia o primo da Kênia é pastor. Isso. Já adiantou o estudo bíblico. E aí você com o coração muito tendencioso a se batizar, sedento. Né, Marcelo? E aí ficamos ali uma semana, a galera jogando vôlei, e eu estudando Bíblia, estudando Bíblia, estudando Bíblia, estudando Bíblia. Aí eu falei, Kênia, assim que voltar, a gente vai retomar e eu quero me batizar. Aí, eu me lembro no dia que a gente vinha embora. Eu não podia dirigir, a Kênia veio dirigindo, as crianças eram pequenas, e caiu uma chuva muito forte em Ribeirão Preto nesse dia. A Kênia foi pegar o carro não pegou. Não tinha um cabo para fazer a chupeta. Eu lembro que meu sogro pegou uma extensão, ligou, o carro pegou, e a gente veio embora sem funcionar o ar-condicionado do carro. Debaixo de chuva, a gente chegou próximo a um pedágio ali na Anhanguera, todas as cabines, todas cheias, muito carro. Era ali, acho que 1º de janeiro, as pessoas voltariam à sua rotina natural, no dia 2 ali. E eu lembro que ela dirigindo, a criançada falando, eu com o pé engessado, e eu tentando limpar o para-brisa, porque se abrisse, chovia dentro, um caos. Sentimos uma grande pancada no carro. Vem um carro atrás e acerta o nosso carro. Aí eu bravo, machão, manquetola, quis descer do carro. Ela falou, moleque, você é louco? Vai acabar, você está de gesso. O cara parou do meu lado, abaixou o vidro do carro, era um Corolla, eu baixei o vidro. Ele, mano, eu já queria socar a muleta no cara. Aí ele falou, calma, vou parar o carro, passando o pedágio, e a gente conversa e a gente acerta isso. Eu falei, Kênia, pelo amor de Deus, foca no carro, não deixa o carro ir embora. O que aconteceu? O carro sumiu. Passamos o pedágio, a Kênia encostou o carro, eu já desci pulando, ela desceu junto. Na hora que ela olhou, ela falou, o que foi? A gente olhou, não tinha nenhum arranhão no carro. Não tinha nenhum sinal de colisão no carro. Nenhum arranhão, nenhum amassado. Eu olhei para a cara da Kênia. Falei, Kênia, o que é isso? O carro bateu. As crianças começaram a chorar dentro do carro na hora que o carro bateu. Entramos rápido ali no restaurante que paramos, seguimos viagem, rodamos mais alguns quilômetros e um grande desastre na rodovia. 2 carretas, capotamento, carros virados com as rodas para cima, corpos estendidos no chão. Aí a Kênia olhou para minha cara e falou,
acho que ela olhou para mim esperando o que eu ia dizer, né? Eu falei, nossa, que coisa terrível. Ela falou, você não está entendendo? Isso é um livramento. Eu falei, livramento? E você interpretou dessa maneira quando ela te falou isso? Na hora, eu ficava olhando os corpos ali, né? Aí eu falei assim, livramento. Eu falei, livramento. Ela falou, Marcelo, isso é um livramento. E aí começou a vir todo o meu filme durante a viagem, né? Porque o carro não ter pego na hora de sair, a batida no pedágio, e aí isso atrasou a nossa viagem e um acidente ali que talvez nós poderíamos estar envolvidos ali, né? E ainda quando vocês chegaram em Jacareí tinha outro milagre. Aí eu procurei um médico. Procurei um médico, né? Um especialista. Aí eu fui lá. Falei, contei a história. Só lembrando que o pé do Marcelo estava inchado, não podendo nem colocar nem o chinelo. Aí na hora que e meu pé tudo roxo e engessado. A Kênia, ela ainda deu uma ajeitada na atadura, que a atadura toda mal feita, né? Ela que deu uma ajeitada, que estava todo desbeiçado o negócio. Eu cheguei no médico, doutor Cristiano. O que aconteceu, Marcelo? Isso. E ela falou isso. E o que você tomou? Nada. E ele olhava meu pé inchado. Ele falou, cara, Marcelo, eu não duvido de ter que fazer uma cirurgia, porque é de ter pego o ligamento. Aí ele olhou a radiografia, aí ele tirou a metadura, fez de novo todos os procedimentos, e eu aguardando, aí ele voltou e falou, cara, eu não sei o que aconteceu, mas está calcificado seu osso, não pegou nenhum ligamento, e a partir de agora você vai usar sua botinha. E eu saí de lá com uma bota no pé, sem gesso, sem atadura e sem precisar fazer cirurgia. Kênia, você pode vir aqui, por favor? Por favor, vem cá. Não estava combinado. Mas quem está em casa, com certeza tem curiosidade para saber quem levou Jesus para a vida do Marcelo. Kênia já está vindo aqui. Aqui, para o Marcelo. A Kênia é muito querida aqui na nossa igreja, secretária, e esse rapaz aqui é ancião da igreja hoje. Hoje a Kênia vê ele como, Kênia? Um homem de Deus, um exemplo. E de terno e gravata. Sim, em nome de Jesus. Marcelo, eu queria que você, em poucas palavras, em poucos minutos, falasse para quem está aqui conosco, e para quem vai assistir esse testemunho posteriormente, aquela mensagem que você tem guardado no coração e talvez alguém que passou para essas dificuldades que você passou, essas dúvidas, será que larga o trabalho? Será que peço um sinal de Deus e Deus mostra quando você pede? Então fala para essas pessoas, por favor. Hoje eu estou com uma missão também que foi resposta de uma oração, que é trabalhar de forma voluntária com os adolescentes, né? E eu tenho dito para eles que a gente precisa da comunhão diária com Deus. E eu brigo muito com eles isso. Ontem o Leandro tocou nesse assunto também, lá com a criançada. Então, eu falo que Deus ele fala com a gente de diversas formas. E eu precisei entrar na igreja para entender que não existe sorte e azar. São coisas que na minha vida elas não fazem parte. Eu só acredito numa coisa, que Deus é responsável por tudo. A gente está junto há mais de 20 anos. Eu consigo entender hoje o que aconteceu há 20 anos atrás. O porquê que eu fui trabalhar naquele local, porquê que a Kênia veio de Ribeirão Preto para São José dos Campos, porquê que eu fui para lá, a gente foi sem ter muita coisa definida. Eu lembro que eu trabalhava no SESI, eu passava aqui na porta e nunca percebi a igreja. Só vi o nome ali, Igreja Adventista, mas também não chamava atenção. E a Kênia, quando falou assim, o Eduardo está crescendo, a gente precisa encaminhar, levar ele para a igreja, vamos numa igreja? Ela falou assim, eu falei, vamos, em que igreja que nós vamos? Ela falou assim, numa igreja lá em cima, o nome é Adventista. Aí que eu fui perceber a igreja. Então,
E eu falei isso no dia que eu me batizei aqui. O pastor Salom, que eu vi que ele estava, eu vi ele por aí, eu falei assim: nossa, pastor, se eu soubesse isso que me faria tão bem como faz hoje, eu queria que isso acontecesse lá atrás, né? Aí ele falou assim: Marcelo, tudo é no tempo de Deus. Então, dizer que sou muito feliz onde estou e que a gente deve ouvir o tempo todos os sinais e acreditar que Deus está no controle de tudo. Vamos orar um minuto. A Kênia está soprando aqui que eu queria ter um cavaquinho. Não é isso que você ia falar? Começar a namorar, queria tocar cavaquinho. O cara era pagodeiro mesmo. E aí ela fala, mas arranho muito pouco num violino. Então só troquei instrumento e arrumei uma vareta, né? Louvado seja Deus pela vida de vocês. A gente vai orar por você nesse momento. Deus bondoso, muito obrigado pela gentileza de estar conosco hoje. É o teu santo dia e a gente para lembrar quantas bênçãos o Senhor tem para a nossa vida. A vida do Marcelo, da Kênia, são exemplos da tua poderosa unção. Que o Senhor possa continuar usando o Marcelo, a Kênia e todos nós para a tua obra, Pai. Que através do nosso testemunho a gente possa levar Cristo para as pessoas. Ser conosco nessa programação e que o seu nome seja exaltado. Amém.